Define uma mulher... É o traço biológico, social... Eu creio que uma mulher nasça mulher, né? E que ela não seja formada pela sociedade, como hoje os ideólogos de gênero dizem, né? Então, uma mulher que é um ser humano que nasce com útero, que nasce com condições biológicas para gestar uma vida, né? E quando você vê aqueles argumentos do tipo, o intersexo, que a gente chamava de hermafrodita antigamente. Isso é uma discussão boa. Eles jogam esse assunto o tempo inteiro. É como se fosse a regra, né? Como se tivesse, assim, um zilhão de hermafroditas no mundo. Não, gente, você ser hermafrodita, né? Que pra quem não sabe, é quando a pessoa nasce com os dois órgãos sexuais. Só que sempre tem um dominante, né? Ela não nasce com a próstata e o útero. E o ovário. Então, ela nasce, se não me engano, externamente ela tem os dois órgãos sexuais, mas tem um predominante que é o que vai dizer se ela vai ter um útero ou o sistema reprodutor masculino. Mas é um caso muito isolado, assim, é um caso muito específico, exceção, né? Não é regra. Exato, uma pessoa nasce com uma... As pessoas acham hoje agressivo falar isso, mas é uma deformidade, né? Não. Vamos supor, se você nascer com 3 braços, não é uma deformidade? Isso aqui eu acho mais bizarro disso, que vocês colocaram o intersexo dentro das letras da comunidade LGBT. Você nem sabe se o cara quer estar ali. Exatamente. Eles enfiaram o I do porque você não pode mais falar hermafrodita, né? Não pode? Não. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. Não é, gente. Diz que eles falam intersexo agora. E vocês enfiam... É o LGBTQI. Eu parei no LGBT. É o I, gente. LGTV. É o I. Eu acho absurdo ter enfiado o cara ali. Você não perguntou pros que é isso aí. Não, é um absurdo. Eu nem sabia disso, tá? Você tá trazendo agora pra mim. É bizarro. E na verdade, nunca tinha pensado nisso. E como você acha que tem que ser esse acolhimento da pessoa trans? Porque ela está aí, né? Firmino. Assim, você identificando ou não, você, assim, enxerga, ela fala, sou uma mulher. Você fala, tá. Mas assim, como você acha que tem que ser esse acolhimento de dignidade, de respeito? Sim. Olha, eu vou falar agora com uma pessoa que já teve essa experiência, já fiz um trabalho uma vez com pessoas trans. Antes de eu entrar no governo Dória, eu tinha uma atuação muito forte no terceiro setor. E foi um período que eu... O que é o terceiro setor? O terceiro setor são organizações, são ONGs que lidam com assistencialismo, então, por exemplo, eu fiquei um tempo na Arca, a gente resgatava pessoas em situação de rua, viciados em crack, viciados em droga, levava para um retiro numa fazenda, retiro não, né, para um projeto numa fazenda para elas voltarem, primeira coisa, para elas saírem do vício, depois a gente tinha um projeto de reinserção social dessas pessoas, né, majoritariamente viciadas em droga e moradores de rua. Mas trabalhei em várias áreas, um tempo já fiz trabalhos em asilos, que mais? Já dei aulas em comunidades carentes e tudo mais. Tanto que quando eu fui trabalhar no Dória, ele me chamou para trabalhar lá porque eu tinha essa atuação muito forte no mundo do terceiro setor, que é o que a gente chama, né? E teve uma época que eu abracei muito um CTA, em São Paulo, CTAs são casas de acolhimento de pessoas em vulnerabilidade. Então, tem um CTA aqui específico para lidar com pessoas LGBT. E são moradores de rua. Uma boa parte deles também tem problema com drogas e tal. E uma época eu abracei esse CTA, eu falei, eu vou focar um pouco nessas pessoas que vivem aqui. Então eu fiquei lá fazendo esse trabalho com trans por um tempo e assim, todas, sem exceção, tinham algum problema do tipo borderline ou... eu não vou lembrar agora, gente, isso foi 2017. Isso foi 2017, faz um pouquinho de tempo, mas todas tinham algum problema psiquiátrico muito grave. Então, assim, tinha uma que eu nunca vou me esquecer, eu não posso falar o nome porque acho que... Mas, enfim, eu fazia questão, eu ia até lá, eu buscava ela, levava pra psiquiatra, pra ela fazer sessão com o psiquiatra, ela tinha remédio. Às vezes ela me ligava de madrugada porque tinha... Enfim, então, assim, eu acompanhei essa moça, né, era um homem, desculpa, era uma mulher trans, eu acompanhei esse caso por uns bons meses. E foi algo muito pesado, assim, na minha vida. Assim, tinha dias que ela acordava com raiva, me ligava xingando. Tinha dias que ela vinha super carinhosa. Tinha dias que ela queria fazer terapia, tinha dias que não queria. Tinha dias que ia usar droga, se relacionava, levava facada. Aconteceu isso, teve um dia que eu tive que levar. Fui buscar, né? Quando eu cheguei já tinha ido ao pronto-socorro. Fui buscar porque tinha levado facada, só que levou facada por quê? Porque agrediu esse cara. Então o cara revidou com uma facada. Então, assim, Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que não é normal
você olhar para o espelho e não reconhecer a tua própria biologia. Eu acho que existe, pelo fato, assim, por eu ter experienciado que a maior parte dessas pessoas, geralmente, também vem acompanhada de algum distúrbio psiquiátrico, eu não acredito que elas sejam simplesmente pessoas que se identifiquem com outro gênero. Eu acho que existe algo a mais, que tem a ver com uma questão neurológica, psiquiátrica. E tanto isso, só para finalizar, desculpa que eu tô falando muito, só para finalizar esse assunto, imagina, tanto gente, ela é entrevistada, você que tem que falar muito. Tanto isso faz sentido. Esses dias mesmo eu publiquei na minha conta que acabou de cair, alguns casos de pessoas pelo mundo que se identificam... Bom, você já deve ter ouvido falar que hoje tem gente que se identifica como gato, como cachorro, como planta e tal. Né? Terriers, isso aí. E eu nem sabia esse nome, descobri agora. E também tem casos de pessoas, isso já está acontecendo em vários lugares do mundo, de pessoas que se identificam como deficientes físicas. Então, eu postei o caso de uma moça nos Estados Unidos que se identificava como cega. Gente, essa história é bizarra. E olha só, com a ajuda de um psicólogo, ela se cegou sozinha, essa mulher. E hoje ela milita pela causa das pessoas cegas, sendo que ela segura dela, fala, o jeito como eu fiquei cega não importa, eu me senti assim e hoje eu sou mais feliz sendo cega e eu quero ajudar as pessoas cegas, porque eu sou uma delas. E da mesma forma tem um caso de um cara na Inglaterra que se identificava como, sei lá, como é que chama, maneta, ele não tinha uma mão. Foi lá e cortou a mão, entendeu? Então assim, até onde vai essa ideia de que tá tudo bem você sentir que você não é aquilo que você é, fisicamente falando, e você mutilar o seu corpo pra atingir o teu sentimento, sabe? Pra acompanhar o teu sentimento. E você acha que a mídia romantiza e demais, endossa? Né? É um trabalho feito há muitos anos, né? Não é de agora. A gente, né? Vamos falar de Simone de Beauvoir, década de 40 a gente já tinha Simone de Beauvoir falando que você não nasce mulher, mas sim você se torna mulher, né? Você tem o Keith Davis, você tem o John Money, você tem vários ideólogos cientistas que foram inclusive contratados por grandes instituições. Podemos falar de Rockefeller, podemos falar dos Morgan, podemos essa falar, frase da Simone, né? ela é uma polêmica, né? Porque o transativismo se empoderou dela para dizer... E, na verdade, as feministas radicais, elas falam que a Simone estava falando outra coisa. Que quando ela fala que não nasce mulher, torna-se mulher, ela estava dizendo da questão doméstica, né? Ela nunca quis dizer da função biológica, mas da função, assim, do espaço que a mulher ocupa. Então, por exemplo, você tem a questão do azul e do rosa. Nossa, mas isso que você está falando faz todo sentido. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque... Da frase da Simone. Por isso que as feministas radicais... Elas não consideram mulher trans mulher, né? Porque ela tá, por exemplo, por que você entra numa sala de engenharia, é majoritariamente masculina, e você entra num curso de pedagogia e é majoritariamente feminino? Da onde que saiu isso? Então, ela tava falando dessa questão de comportamento da mulher, né? Não de sexo. O transativismo deturpou essa frase. Nossa, total, perfeito. Né? Então, assim, talvez acho que ela não tivesse tanta má intenção, assim... Faz sentido o que você tá falando, muito sentido. Né? Então, assim, é uma discussão essa coisa da... É que nem... Eu acho que eles deturpam muita coisa. É que nem quando Paulo Freire fala que o sonho do oprimido é ser opressor. Né? Usam muito essa frase. A própria direita, né, na verdade. Mas, na verdade, gente, eu acho a frase maravilhosa. Ok? Mas, né, porque quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Mas qual é a educação? A sua, a minha? Que daí eles que vocês querem decidir qual é a educação que liberta. Exato. Né? Então, eu acho que o problema é que vocês deturpam todas as frases, todos os pensadores. Exatamente. Simone de Beauvoir eu não vejo muitas virtudes nela, até pela forma como ela vivia, tem casos de pedofilia envolvido. Ela mesma assinou, uma época, um documento, um manifesto com mais outros 77 filósofos franceses, defendendo a isenção da minoridade penal para se cometer atos sexuais, ou seja, ela estava defendendo 2 pedófilos que haviam acabado de ser presos. Ela mesma era meio pedófila, tinha casos com alunas de 12, 13 anos. Que ela importava da Rússia, da União Soviética. Tem até um livro da Bianca Lamblin, né, que foi uma das alunas que escreveu um livro contando a experiência dela com a Simone de Beauvoir. Então, assim, a Simone... por pior que ela fosse, faz muito sentido isso que você está falando, a ideia, a intenção, por pior que ela fosse, a intenção dela não era chegar, nem ela foi criativa assim para chegar onde o movimento LGBT chegou hoje, né, transmutando a frase para um outro lugar. E eu acho que eu acho que tem uma questão de tempo e espaço também, né, porque eu acho que a realidade do trans na década de 40 é totalmente diferente de 2016. Você lembra? Porque tinham outros nomes. Lembra da época que se falava em cross-dressing? Não lembro. Que eram homens
homens normais que gostavam de se vestir de mulher. Eles não eram gays, eles eram só homens que gostavam de se vestir de mulher. Foi um movimento, não faz tanto tempo isso, foi coisa Tipo de drag queen, assim? Tipo um personagem? Drag, só que não chegava a ser espalhafatoso como é um drag. Era um cross-dressing, isso foi anos 90, anos 2000, assim. Então tinha essa moda eram caras casados, às vezes. Iam lá e gostavam de mulher. Porque não tinha uma coisa de chocar, assim. Eu lembro que tinha Vera Verão, tinha Vera Verão. A própria Roberta Close. Sim. Imagina, gente, os homens nos anos 90 babavam pela Roberta Close. É verdade. Babavam nela. Não tinha essa coisa que a gente tem hoje. Não tinha. Onde que a gente desandou, Pietra? No Éden, né? Onde que a gente desandou, gente? Esse momento específico que a gente tá falando, eu atribuo muito à Revolução Sexual, né? Revolução sexual, claro, é um efeito dominó, né? A gente pode puxar de milênios, né, se a gente quiser. Mas a revolução sexual, eu entendo que ao trazer a ideia, na verdade, ao dissociar o ato sexual da família, né, e da procriação, com a pílula anticoncepcional, com as cirurgias para as mulheres ficarem estéreis, homens ficarem estéreis, né? Tudo só prazer, né? O hedonismo, vasectomia. O materialismo, vasectomia e laqueadura da mulher. Acho que quando essas pautas começaram a surgir, as pessoas se sentiram muito livres para fazer qualquer coisa com o corpo delas, porque não tem a consequência biológica do ato sexual, que é o filho. E isso fez com que elas... eu não sei, sabe aquela história também do tempos fáceis fazem homens... fazem homens fracos. Então eu acho que a gente não está tendo nenhuma guerra, né? A gente faz tempo que não tem uma guerra mundial, faz tempo que a gente não tem... E não sei, acho que as pessoas ficam procurando problema. Então hoje o problema de um menino de 14 anos é pensar se ele quer ser uma borboleta, um menino, uma menina, se ele quer usar saia, se ele quer usar azul ou rosa. Você acha que a adolescência existe? Ai, que assunto ótimo esse, eu adoro. Gente, a minha terapeuta me contou que não existia, que na Sociedade de Psicanálise tem um estudo psiquiátrico que pega uns relatos do período medieval que se existia espaço para a adolescência. Por quê? Porque um menino de 13 anos estava casado, perfeito, com um filho, provavelmente já tinha voltado de uma guerra, já tinha decapitado uns 300. Para este menino de 14 anos, casado, com um filho, existe adolescência? Então, assim, existe essa discussão se a adolescência existe. Que é um termo novo, né? Se a adolescência existe ou se é um período da vida criado pelo nosso tempo. Você acredita que existe adolescência? A minha teoria é de que as pessoas criaram de um século para cá a adolescência, porque de fato não existia adolescência. Aliás, não tem nenhum século que existe adolescência, tá? Porque na Segunda Guerra... Aliás, você não precisa ir pra Idade Média. Se você for aqui no consulado italiano, puxar a ficha dos refugiados, dos imigrantes da década de 50 aqui pro Brasil, 40 e 50, você vai ver uma série de fichas de meninos de 14 anos, de 15 anos, que vinham sozinhos pra cá com uma mão na frente e uma atrás, abriam a sua cantina italiana, já casavam, tinham filho com 18 anos, já tinha uma família estruturada, e vinham sozinhos da Itália com 14, 13 anos. Então não precisa ir tão longe, foi agora. Então, não, minha avó casou com 16 anos, pra nós sempre foi um absurdo. Exatamente. E eu não tô incentivando ninguém a casar com 16 anos, gente, tá, gente? Exatamente. Calma, não tá? É anacronismo, a gente vamos calma. Interpretação. Tá, continue. Eu acho que isso faz parte de um projeto... a gente pode ser que eu entre um pouco numa teoria da conspiração para a maior parte das pessoas, mas eu acho que existe sim o interesse de grandes fundações que estão por trás do endosso à infância tardia. Bom, tanto que hoje a ONU considera que uma pessoa é adolescente, acho que até 26 anos de idade. 26 anos. Gente, com 26 anos tinha doutor da igreja que já tinha escrito não sei quantas obras, já tinha morrido. Tá terminando a segunda pós. É pra estar terminando a segunda pós. Pelo menos, exatamente. Então, eu acho que ao mesmo tempo que as pessoas estão infantilizando, né, o ser humano no geral, no sentido de que hoje em dia é normal um homem de 45 anos morar com os pais, depender dos pais, jogar videogame o dia inteiro e não prosperar, não fazer nada da vida, não querer ter família e tal. E ao mesmo tempo existe um endosso à sexualização precoce. É tudo para tornar a sociedade mais disfuncional a cada dia que passa, entende? Porque quando as pessoas começam a ingressar numa vida sexual sem responsabilidade... porque não dá pra gente comparar. Hoje, né, hoje a gente tem essa lei, aliás, eu fui muito criticada por falar isso. Existe essa lei hoje no Brasil que diz que qualquer ato sexual cometido por um jovem de 14 anos para baixo é necessariamente estupro.
Só que a gente sabe, gente, você vai em qualquer comunidade, aliás, nem comunidade, você vai em qualquer colégio particular, tem muita patricinha que vai pro banheiro com o namoradinho com 13 anos de idade. Você vai falar que isso é estupro? Não dá, entendeu? E hoje existe essa agenda da esquerda que diz que todo ato... Mas por que eles fazem isso também? Porque aí eles podem legalizar o aborto. Então qualquer menina de 14 anos que engravide hoje é tida como abusada e ela pode cometer um aborto legalmente falando. Então, cara, é tanta loucura, é tanta agenda paralela, né? Você se considera conservadora? Não, eu não gosto desse... É que hoje no mainstream o que se fala é conservador porque as pessoas... É o mais próximo que você tem da direita, mas eu não... o conservadorismo é muito liberal pra mim, assim, eu me considero... Eu me considero católica e tradicionalista. Tá, e como que você vê a questão da descoberta do corpo? Você falou da questão do adolescente. Sim. Né? E a primeira coisa que me vem na cabeça é masturbação, né? E é uma coisa muito natural para o adolescente, a descoberta do corpo, né? A masturbação feminina, ela é uma coisa combatida pela família, pelos pais, pela moralidade. E do homem incentivada. E a do homem é extremamente incentivada. Por exemplo, eu venho do interior, existe aquela cultura do interior do pai, vou levar meu filho na zona. Ah, né? mas São Paulo também tem. A partir do momento que meu filho comeu uma puta, então ele é homem, é uma carimbada aqui, ele não vai ser gay. Exatamente. É uma questão de honra, de orgulho pra família aquilo, né? Perfeito. Então, como que você vê essa questão? É interessante essa história do ritual pro homem se tornar homem, né? E se a gente observar, a mulher para ser mulher, ao contrário do que Simone de Beauvoir defendia, basta ela acompanhar a mãe dela, né? Então vamos lá, a criança nasce, dizem que até a primeira infância, até os 7 anos de idade, tanto homens quanto mulheres devem ficar mais próximos da mãe, porque a mãe acolhe, a mãe é a mãe, né? E a partir dos 7 anos existe essa diferença da criação do homem e da mulher, que diz que o homem deve ficar mais próximo do pai do que a filha, né? E se a gente parar pra pensar em toda a civilização, principalmente nas primitivas, sempre houve esse ritual de passagem do homem, né, da infância pra fase adulta. E sei lá, você pega tribos que eles colocavam o menino pra matar leão, ou enfiar a mão no formigueiro, essas coisas. E hoje em dia virou levar pro puteiro, né? E virou o ritual pro homem se tornar um homem. Então existe um fator um pouco antropológico por trás disso também. Agora, se é saudável, eu creio que não. Eu não acho que... Até assim, né? Porque, Firmino, assim, eu não posso dissociar as questões morais da minha fé, né? Por eu ser católica, nós temos ali o 6º mandamento, que é não pecar contra a castidade. O que é castidade? É você incorrer em atos sexuais desde que dentro de determinadas regras. Masturbação tá aqui também. Masturbação tá aí. Eu sei que é polêmico falar isso. Na castidade, desculpa. Na castidade. Na castração, na castidade. Então assim... É algo muito contracultural falar isso, mas voltando, da questão do menino, então nem se fala, então levar o menino pra um prostíbulo e tal. Então é algo que, eu falo, não é uma opinião minha, né, mas eu não tenho como falar assim, eu sou católica, mas eu defendo que homens se masturbem e mulheres não. Eu defendo que as pessoas sigam a castidade, porque é o que a minha igreja fala. Então nesse ponto, eu tenho que seguir o relator. Hoje você segue castidade? Sim. E como é para uma mulher? Não, eu pergunto, gente. Eu sei, não, mas muita gente tem curiosidade. É muito diferente. É chocante, porque a gente tá Gente, a gente tá na época do OnlyFans. A gente já teve a época da Playboy, que era uma coisa, assim, estética, bonita, mas a gente tá na época do OnlyFans. Então, assim, você esbarra com uma mulher. Hoje você é solteira. Hoje eu sou solteira, sim. Que eventualmente você vai ter um namorado. Né? E você vai falar só depois que a gente casar. É chocante. É chocante. Como é? É chocante. Como é? É assim, você sabe que, por incrível que pareça, tem muito homem que acha isso bom. Que, tipo, fala assim, caraca, nunca conheci uma... Porque eu acho que tem isso, né? Homem não gosta de mulher que dá de primeira, não. Não namora isso mulher que dá de primeira, não. Isso é verdade. É que é um passo, é um gap grande, né? Falar só depois do casamento. É um gap grande. E por incrível que pareça, tem muitos homens cristãos, em sua maioria, né? Que falam, cara, acho bonito. E tem uma coisa muito interessante, Firmino, assim, eu tive 2 relacionamentos depois que eu decidi viver a castidade, que foi em 2022, tá? 4 anos. 4 anos.
tem um negócio muito interessante que é o seguinte: você conhece a pessoa de verdade quando você não vive a castidade. Quando você vive a castidade. Porque as pessoas hoje têm essa mania de achar que, de pensar assim, se eu não tiver química, eu não vou nem namorar. Né? Então, assim, o que eu vejo hoje? Os jovens, ou as pessoas até da nossa idade. Desculpa, a gente é super jovem, pelo amor de Deus. A gente é jovem, a gente é adolescente. A gente é anos 80. É anos 80. O que as pessoas fazem? Elas primeiro dormem umas com as outras pra ver se tem química, pra depois saber quantos anos a outra tem, ou pra saber se vai votar no Bolsonaro ou no Lula, pra saber se as famílias... E aí o que acontece muitas vezes? Baixa aquela baita de uma química, as pessoas se dão bem na cama, e aí tem uma super dificuldade pra se desvincular desse relacionamento, mesmo com todos os sinais de que aquele relacionamento é péssimo, né? Mesmo com todos os sinais de que aquele relacionamento de que elas não têm nada a ver umas com as outras. Então, e aí todo mundo sofre, aí acaba às vezes no casamento, ou engravida, fica presa numa relação entre duas pessoas que não tinham nada a ver, só que estavam presas por uma química sexual. Então, o que eu aprendi com isso? Que, cara, o sexo cega a gente de muita coisa. Eu só enxerguei... Imagina, eu cheguei a ficar noiva esse tempo. Eu só enxerguei muita coisa que eu enxerguei porque eu vivia a castidade. Senão eu estaria casada. E qual estaria a importância lascada. do sexo no casamento? É muito importante pra nós. Porque aqui a gente colocou num segundo plano, né? Segundo plano, no pré-matrimônio. E quando ele assume o primeiro plano? Primeiro não, mas ele é extremamente importante. Tanto que se você não como fala, quando você se casa e você não concretiza o ato sexual, é um casamento nulo, né? A igreja pra igreja é um casamento nulo. Então, assim, existe um dever, sim, de ter o ato sexual entre o casal. Inclusive, uma outra super polêmica que teve esses dias. Eu falei em algum podcast que eu acho que sim, que a mulher, num casamento, se ela tá casada, ela deve muitas vezes abrir mão da sua vontade, abrir mão da sua, sei lá, pra fazer a vontade do marido. Tipo assim, gente, hoje eu não tô estou morrendo de vontade de ter um ato sexual. Mas, poxa, ela casou com um homem que ela ama. Tipo assim, não tô falando... Claro, e se você casou com um homem bom, ele não vai te forçar nada também, você concorda? Gente, só discorda disso aqui quem não é casado. Isso é verdade. Eu vou te falar uma coisa, a Débora Seco falou isso há um tempo. Ela foi, Ela tem uns anos que ela falou isso. Eu não sabia. Ela foi hiper criticada, ela foi mega criticada. Gente, não é sempre que você tá afim. Eu acho que dizer não mata o casamento. Você é constante, cara, uma vez ou outra, né? Uma vez ou outra, mas você se sente rejeitado. O sentimento é de frustração, de rejeitado, de ele não gosta mais de mim, o que eu fiz, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que sim. E isso serve tanto pra mulher, tanto pro homem. Nem sempre você vai estar afim. Exatamente, porque tem isso, né? O homem também tem dia que não tá afim. Mas daí você fala, tá bom, vai. Entendeu? Você fala, tá bom, vai. Isso não é estupro. Exato. Isso não é estupro, isso se chama convivência. Casamento. Chama casamento. Chama casamento. Nem sempre você vai fazer só o que você quer. É isso mesmo. Então, assim, eu acho que só discorda disso aqui quem não é casado, cara. Exatamente. Total. Então, enfim, para uma mulher cristã, isso é algo muito claro, assim. Sim, vai ter dias que eu não vou querer, vai ter dias que eu vou fazer porque eu casei por amor a ele, por amor a Deus, e esse casamento deve prosperar, né? Até porque para um cristão não existe divórcio. A não ser, claro, se a mulher é espancar, se o cara é extremamente abusivo, se existem casos extremos que, óbvio, você, né, pra salvar a sua integridade, você se divorcia. Mas, via de regra, não tem essa opção, tô infeliz, divorcio. Não tem isso pra um cristão. Então, você vai fazer o máximo que você puder pra aquele casamento ser feliz. Porque é do teu interesse também que o seu marido seja feliz, porque assim você também tá feliz, né? É um ciclo. Não, e essa é uma grande polêmica, né? Eles atribuem estupro a isso. E hoje tem, né, a lei do estupro marital. Que é uma loucura, porque acontece, infelizmente, claro que deve existir homens bizarros que estupram suas esposas, né? Homens extremamente, enfim, criminosos, né? Mas eu acredito que seja exceção. Eu realmente creio que a maioria das mulheres hoje que acusam o marido ou ex-marido de estupro marital são mulheres que ficaram com raiva do marido, que um dia ou outro fizeram um ato sem ter tanta vontade e vão lá e fazem uma denúncia pra prejudicar o cara por algum motivo, Mas, sabe? gente, como que são essas investigações? Porque... Exatamente. Não tem muito como ter evidência. Você vai colocar uma câmera no seu quarto? Você vai falar, tipo, ele me estuprou. O cara vai falar, porra, mas ela era minha esposa, a gente transava toda semana, entendeu? Exato. Como que é essa investigação, né? Esses crimes contra o homem, hoje em dia, né, não existe a presunção da inocência. Então, a palavra da mulher é que vale. Cara, a gente tá
Olha, e eu vou te contar uma história. Primeira vez que eu ouvi falar de direito do homem foi com o marido da Ana Hickman, lá na separação, né? E eu falei que, minha gente, esse cara tá louco. Que coisa ridícula, entendeu? Porque que direito que o homem não tem? Pra você falar de direito dos homens. Sim. Cara, e aí começou a aparecer Márcio Smelling. Começou a aparecer Johnny Depp. Começou a aparecer uma porrada de gente. E você começa a ver que basta a mulher falar, tipo, gente, no dia seguinte chega um oficial de justiça na sua porta com uma medida protetiva. Chegou a 300 metros da mulher, você tá preso. É isso aí. Cara, é bizarro. É isso aí. E eu vou te falar. E ele comentou, sabia? Teve um vídeo. Você entrevistou ele? Não entrevistei ele. Mas uma pessoa que eu acho que eu adoraria entrevistar. Eu peguei e eu falei que a primeira vez que eu ouvi, eu falei que ele era ridículo, entendeu? E depois eu falei, e hoje ele levantou. Eu acho que ele é bem porta-voz desse grupo, assim, no Brasil. Pode ser. A gente tem um outro cara, o Paiva, você deve ter acompanhado. E ele me escreveu, ele agradeceu, ficou muito feliz de ler aquilo e tal, que, né, depois de anos. Acho que no mainstream ele é o porta-voz mesmo. Né, tipo... É que existe um movimento paralelo que é menor, né, de homens que sofreram muito. Tipo, esse Paiva é um homem que ele foi afastado das 2 filhinhas e ele não pode ver as filhas hoje porque a ex-mulher acusou de um monte de coisa, a ex-mulher se converteu para uma religião que é meio uma seita, então ela não quer as filhas tendo contato com o pai e ele não pode ver as filhas. Então ele chama Paiva. Então ele levantou também um movimento, ele apoiou muito o Alexandre na época da Ana Hickman também. Você viu o Casarré? Vi. Gente, que loucura. O cara foi perseguido, foi um caça às bruxas. Por falar de Deus, né? Por ele falar que um pai deveria, sei lá, ajoelhar e pedir a Deus, né, proteção, sei lá. Por causa do curso dele. Vai ter um curso de homens. Cara, a classe artística veio pra cima dele igual leão. Mas eu falei, cara, se mulher pode se reunir para falar sobre liderança, por que homens, ao se reunirem para falar sobre liderança, vão se reunir para discutir formas de cometer feminicídio? Você acredita em feminicídio? Não acredito. Eu falei, aliás, ontem num debate eu falei isso. Eu vou ser cancelada de novo. Vou derrubar meu outro perfil, o 8º perfil. Gente, eu não acredito por quê? Olha, nenhum caso de feminicídio que a gente ouve por aí é sobre um homem que tinha ódio de mulheres. É sempre por ciúmes, é sempre por posse. Claro, o homem é um assassino, é óbvio que ele é. Ele tem... Eu já falei, eu sou a favor de pena de morte, né? Gente. Um cara que estupra e mata, pra mim, tem que ser morto. Desculpa, eu sou a favor da pena de morte desse caso. Mas um cara desse tem que morrer. Um cara que estupra e mata tem que morrer. Agora, não sei se você vai poder colocar isso aqui pra não derrubar teu vídeo. Mas, o que eu quero dizer com isso? O feminicídio nada mais é do que um crime passional, que é muito grave e que pra mim merece pena de morte. Mas, em contrapartida, nós também temos inúmeros casos de mulheres que matam por ciúmes, que é um crime passional. Então não existe um cara que mata a mulher porque tem raiva da mulher, por ela ser mulher. Ele tem raiva porque ela fez algo que fez com que ele se sentisse ciúmes, porque ele é possessivo, porque ele é louco. Agora, não existe um ódio contra a mulher em si, você entende? Porque senão ele nem namoraria a mulher. Eu concordo, mas tem só um ponto que eu discordo. Qual? Que eu acho que tem que ter um aditivo da pena pela questão biológica. Por exemplo, por exemplo, pelo mesmo motivo que eu sou contra mulher trans em esporte, porque biologicamente a gente não consegue equiparar, uma mulher, pra cometer um crime passional contra o homem, cara, é só com uma faca, com um revólver, ou atropelar o cara, alguma coisa assim nesse sentido, né? Por exemplo, ano passado a gente teve o caso do homem que deu 63 socos na mulher no elevador. Uma mulher não conseguiria dar 63 socos. Então, assim, eu acho que tem que ter um aditivo pra pena. Eu não acho nunca tinha pensado nisso. Eu não acho que você tem que... Eu não acho que você tem que colocar na mesma balança o crime passional do homem com o crime passional da mulher, uma vez que o cara pode espancar a mulher até matar ela e a mulher não pode fazer o mesmo. Ela pode usar uma faca, um revólver, ela pode envenenar, ela pode atropelar. Agora, olha, eu concordo, empurrar de um prédio, entendeu? Sim. Não, perfeita observação, eu nunca tinha pensado nisso, faz sentido. Então, sim, eu acho que tem que ter não sei se chama, se a gente chamaria de feminicídio. Exato. Mas não sei se é essa a terminologia, mas eu acho que tem que ter um aditivo. Eu acho que o problema está no conceito, porque é um conceito que suscita esse ódio entre homens e mulheres. Que é, os homens têm ódio das mulheres e querem elas mortas. Não é esse o discurso. Não, os homens muitas vezes são brutalizados, são os escrotos, muitas vezes são assassinos. E sim, eles merecem penas maiores porque eles não deveriam fazer isso, porque eles são mais fortes. Agora, olha esse dado que interessante. Segundo o IPEA, dados do IPEA, cerca de 6% dos homens que são assassinados pelo mundo
perdão, no Brasil, são mortos por suas parceiras. Vamos considerar que hoje o Brasil tem em torno de 40 a 47 mil homicídios anuais. Esse número aumentou, pensou que deve ser dado antigo, mas tudo bem. Então, aproximadamente 90% das vítimas de assassinatos, né, de homicídios no Brasil são homens. Tá. Isso significa que em torno de 36 mil a 42 mil homens são assassinados todos os anos. Se a gente pegar essa porcentagem trazida pelo IPEA, de 6%, que seriam relativas a homens que foram mortos por parceiras, nós teríamos em torno de 2.100 a 2.500 homens mortos por suas companheiras ou ex-companheiras todos os anos. Em contrapartida, nós temos 1.700 mulheres que são mortas por seus cônjuges anualmente. Isso nos mostra que tem mais homens morrendo. Não estou dizendo que eu acredito em dados, tá? Mas já que o pessoal adora dados, estou trazendo os dados que o pessoal gosta de usar. Então, segundo os dados que o próprio pessoal gosta de usar, se a gente faz um cruzamento de dados simples, a gente chega à constatação de que homens são mais mortos por parceiros do que as mulheres. Agora, se eu acho que é mais injusto no caso dos homens, eu acho. Eu acho mais injusto. Porque assim, você tem menos opções, né? Vamos colocar dessa forma, né? Sim. Por causa da atribuição física. Então, eu não sei se a gente chamaria de feminicídio, mas eu acho que... A palavra feminicídio é muito ruim justamente pela questão ideológica que eu falei, né? Bota homens contra as mulheres, né? Isso. E o homem já tem... A gente tem um trabalho midiático, né? É o macho escroto. Macho escroto. Nem todo homem, mas sempre um homem. Vai você falar, nem toda mulher, mas sempre uma mulher. Exatamente. Né? E vem cá. Tem um assunto que eu adoro, que é esse de ideologia nas escolas. Ah, sim. E que eu amo esse assunto. Primeiro, você é a favor de homeschooling? Eu não sou essas, assim, nossa, precisa ter um homeschooling. Eu sou a favor de que as famílias decidam se elas podem fazer um homeschooling ou não. Se é a melhor solução hoje, considerando o cenário cultural do Brasil, não acho. Eu acho que se as famílias não têm acesso a uma excelente escola, elas deveriam ter o direito de optar por fazer o homeschooling em casa. Tá. Mas eu acho que o Estado não tem que se meter nisso. Eu acho que isso cabe a cada família decidir. Se eu faria com a minha filha, não. Eu não acho que eu tenho capacidade de fazer homeschooling com a minha filha. Eu não curto homeschooling. Entrei numa polêmica, apanhei tanto esses tempos. Descobri que tem 100 mil mães homeschoolers no Brasil. É um movimento fortíssimo. É um movimento fortíssimo. Cara, eu apanhei muito, porque eu falei que eu achava legal homeschooling. Né? Mas nunca falei que eu era a favor ou contra que o Estado deveria intervir, nem nada disso. Sim. Mas assim... Você falou que você era a favor? Contra. Contra o homeschooling? É que quando a gente fala que é contra, porque eu tomo muito cuidado para falar sobre isso, porque eu cresci na internet inicialmente falando sobre ideologia nas escolas, né? Tanto que meu primeiro curso foi Doutrina Zero e tal, sobre isso. Então eu tive, é um universo que eu tive muito contato, desde 2022. Então, quando eu falo que eu defendo o homeschooling, é que eu defendo a possibilidade das pessoas fazerem. Agora, se eu defendo que todas as famílias façam, se perguntar, a minha opinião particular é que não, porque o brasileiro, desculpa, sabe, é diferente dos Estados Unidos. A gente aqui, quantas pessoas você conhece que foram criadas com homeschooling? Acho que ninguém. Então, assim, a gente não tem essa cultura, a gente não sabe como fazer, a gente não sabe. Eu não acho que, por exemplo, a minha filha, graças a Deus, estuda numa excelente escola. Eu jamais seria capaz de fazer 1/10 do trabalho que eles fazem. Então, poderia bater o pé, vou fazer? Poderia, mas não seria o melhor, entendeu? Eu acho que a questão social, e aqui mora a minha crítica, ela é defasada. Então, eu acho que nós somos a soma dos relacionamentos que a gente teve durante a vida, Sim. né? Então, quando você forma as oportunidades que você tem, eu não acho que você colocar 2 vezes por semana na natação, no futebol, no judô, na aula de música, vai substituir 5, 6 horas diárias de interação social. Então, pedir para ir ao banheiro, saber que eu tenho que pedir autorização para ir ao banheiro, eu tenho horário de intervalo, tenho horário para comer, eu não posso chegar atrasado, eu tenho um uniforme. Eu acho que depende da fase da criança, né? Aí acho que numa fase mais 9, 10 anos. Eu sou um defensor do colégio, da função social do colégio. Sim. Mas eu reconheço que assim, existe doutrinação nas escolas. E aqui mora a minha pergunta, né? Como que a gente ensina sexualidade? Por exemplo, né? Eu lembro de ter 10, 11 anos, estar na 3ª, 4ª série, quando você abre livro de ciências, você tem ali órgão reprodutor masculino, órgão reprodutor feminino.
gameta, óvulo, aula de sexualidade. Você considera isso doutrinação? Porque eu não considero doutrinação. Mas eu não sei como era na tua escola. É porque assim, eu acho que tem que ter ali no livro de ciências. Mas isso é claro, aula de sexualidade, gente, mas isso é aula de biologia, de ciências. É isso que eu acho. Eu não acho. Isso que eu quero saber. A aula de sexualidade, ela é considerada, assim, ideologia? Hoje o que eles chamam de educação sexual nas escolas é sobre a professora levar um vibrador e ensinar as crianças a colocarem camisinha nele, né? Não sei se você sabe como é isso. É ensinar ideologia de gênero. E eles assumem isso. Eu fiz um debate com duas mães de esquerda esses dias, eu e a Fernanda Cruz, que é uma psicóloga ótima, aliás, contra duas mães de esquerda. E elas falavam assim, porque a direita tem medo que a gente ensine as crianças a botar a ideologia de gênero e tal. A gente não tem medo, não. É isso sim que a gente vai ensinar, porque elas têm que aprender que que gênero é uma construção, nanana. Ou seja, eles mesmos assumem que a ideia da educação sexual nas escolas é ensinar a ideologia de gênero, que é uma ciência que não é ciência, né? Porque não é comprovado, assim, é uma loucura, aliás. E é sobre você ensinar como prevenir a gravidez. Só que o fato é que uma criança de 10, 11 anos não tinha que transar, entendeu? Como vai prevenir gravidez? Eu concordo. Concordo. E tem um ponto também que me incomoda nesse assunto, Pietra, que é assim. Eu vejo a escola como uma extensão da casa. Sim. Tá? O seu filho vai passar, assim, metade do dia lá. Se for uma escola bilíngue, então você só vai ver teu filho à noite, né? Sim. Aquela coisa que a gente tem de escola integral que a gente não tinha na nossa época, né? Que a criança volta jantada, fez balé, judô, fez tudo na escola, fez aula de música, fez tarefa. E tem uma... Então eu lembro da escola ser uma extensão da nossa casa. Então, sei lá, Princesa Diana morreu. O que a gente falava no dia seguinte na escola? Ayrton Senna, World Trade Center, tsunami na Ásia. Nossa, tem razão. Então, assim, a escola ela é uma extensão da casa. Então, assim, eu acho que o aluno vai trazer o assunto pronome neutro. Eu acho que o aluno vai trazer o assunto banheiro trans. Ele vai trazer o assunto Lula, Bolsonaro. Ele vai trazer esse assunto para a sala de aula. E como que o professor reage àquilo? Porque eu lembro... Porque, assim, eu sou a favor do debate. Tá? Entendi. Não, mas eu sou a favor da professora chegar e falar, então tá, vamos fazer um debate então. Essa metade da sala aqui vai defender que tem que ter terceiro banheiro, e essa metade da sala aqui vai defender que não, que mulher trans tem que usar o banheiro feminino, ou que tem que proibir de entrar no banheiro. Sim. Eu sou super a favor desse debate, cara. Você acha que os alunos devem participar desse debate? Não, eu não acho que a escola tem que fingir que a conversa não existe, mas eu não acho que ela tem que impor a verdade. Eu não acho que o debate tem que ser conclusivo. Eu acho que a sua filha tem que ter o direito de falar. Eu acho que mulher trans tem que usar banheiro feminino sim por causa disso ou não. Eu acho que ela tem que ter um segurança na porta do shopping proibindo e tirando ela pelo cabelo se ela entrar. Sim. Eu acho que ela tem que ter esse direito. Porque eu acho que o papel da escola é esse. É ampliar a tua cabeça, entendeu? Eu acho que isso vai depender muito da idade, né? A gente tem uma... Você entende a minha crítica? Entendo. A questão é que eu não acho que uma criança de 8, 9 anos sabe julgar e sabe discernir exatamente a problemática de ter um banheiro trans ou não. Aí a gente tem que falar mais, sei lá, adolescente, mas 14, assim, 13, 14... eu acho que existem coisas que são um não assunto. A questão do banheiro trans pra mim seria um não assunto, porque eu não... Vamos lá, você já foi adolescente, eu também já fui. Cara, eu pelo menos, não sei você, eu era uma débil mental, tá? Eu era completamente desmiolada. Com 16, 17 anos eu tava indo pra Alto Paraíso fazer tudo que você puder, no sentido de, eu gostava de ir pras raves e fumar maconha. Eu era dessa adolescente. Graças a Deus a parte sexual eu segurei tarde, que meu primeiro namorado foi só com 19. Então, virgindade pelo menos eu demorei bastante pra perder, pra nossa geração, né? Mas assim, eu era uma débil mental. Então se você perguntasse pra mim com 15 anos se eu poderia achar normal ter um homem vestido de mulher dentro do banheiro feminino, possivelmente eu falaria, sei lá, tanto faz. Agora, as implicações disso, as consequências disso, cara... não tem como a gente negar, entendeu? Que ocorrem estupros quando a gente libera mulheres trans para entrar em banheiros de mulheres. Sim. Não dá pra gente negar isso. Então eu não acho que a escola
possa abrir o debate com relação a algumas coisas. Contra outras, sim. Vou te contar uma história que aconteceu em Campo Grande. Me dá a tua opinião. Tá. A professora... gente, ouve essa história, tá? A professora chegou e falou assim, a gente vai fazer um debate. Metade da sala vai ser a favor, metade da sala vai ser contra. Ok? Esse era o combinado. Aí a professora deu à sala a chance de eleger o assunto. Tá? Botou no quadro, assunto, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente não quer nenhum, a gente quer banheiro trans. Tá? A professora, não, gente, tem que ser esse. A sala brigou, a professora cedeu. Tá? Aí ela falou assim, tá bom. Então agora que vocês escolheram o tema, essa metade vai ser a favor e essa metade vai ser contra. Que era o combinado do início, no qual eles já sabiam o combinado. Aí a menina virou um furdunço. De mãe na escola, falando que a professora queria que... Não. Mas nesse caso eu concordo com a professora, cara. Era um combinado do início. Sim. Eles sabiam do combinado. Não estava entre os temas propostos. Eles brigaram por aquele tema. Aí a professora cedeu. Falou, então tá, então vamos nesse tema. Aí dividiu a sala, que era o combinado do início. Nossa. E aí ninguém queria, porque todo mundo queria ser contra. Você concorda? Concordo. Qual seria a sua opinião como mãe nesse caso? Qual seria a sua opinião como mãe nesse caso? É que a professora não devia seguir a opinião dos alunos, porque ela é professora, ela tá lá num... Ela tem que ter responsabilidade, ela tem que ter essa capacidade de enxergar além e ver que aquilo pode dar ruim como deu. Mas você entende eu entendo que foi da com a maioria das boas intenções. Quando eu falo que assim, a escola é uma extensão e a gente traz o que a mídia está discutindo... Sim. Eles vão trazer, semana passada era Jojo com Malévola. O que é isso? A Jojo, o Todinho brigando com a tal da Malévola trans. Não sabia. Que errou o pronome dela. Aí era a Cássia Kiss no shopping. A Cássia Kiss no shopping. Então, não tem como não falar que esse assunto não tá na mídia, que eles não estão falando. Sim, verdade. Eu falo, como que o professor vai ignorar o assunto, cara? É verdade, difícil. É muito difícil. É muito difícil. E era aula do que, você sabe? Não, deve ser. Sociologia. De filosofia, atualidades. Nessa época não tinha essas coisas. Nessa época era geografia, história, matemática, eu tinha aula de atualidades. Eu lembro um dia, eu tinha 13 anos, tá? Que a professora foi escrever o PT bem grande no quadro e começou a falar de Bolsa Família e tal. Era 2002, 2003, Lula se elegendo e tal. Cara, a gente que é filho de pecuarista, a gente foi lá brigar. E dar de dedo na cara. Nossa, e você, naquela época já é? Gente, é porque assim, eu sou do debate, eu sou da briga. E eu sou filho de pecuarista. Eu cresci com a minha mãe falando, se o Lula se eleger, vão pegar teu quarto e você vai dividir nossa casa com 8. Entendeu? Gente, amei essa mãe. Entendeu? Amei essa mãe. Eu tava pronto pra brigar. Você vai vir discutir comigo. Assentamento sem terra, invasão sem terra e demarcação de terra indígena. Muito bom. Eu vou pra briga, eu vou pro debate. Então, eu sou a favor... Eu sou a favor, porque eu sou essa coisa combativa. E eu sou do estado do agronegócio. Então foi 3 e 4 lá dar de dedo na cara da professora. Então assim, eu sou a favor do debate, tá? Essa coisa de ideologia, desde que não seja conclusivo, e que o aluno possa levantar para dar a opinião dele e não ser reprimido por isso, eu sou a favor. Com relação à ideologia de gênero, sem corda. Sem corda. Sem corda, Pra mim não seria uma discussão. Não, mas eu acho que se o aluno traz o assunto, a escola seria não pode viável assim. Vou te dar um exemplo de debate que eu apoiaria. O Trump tem legitimidade pra invadir, pra sequestrar Maduro ou não? Entendeu? Tem coisas que, principalmente relacionadas à política, que eu acharia saudável o debate. Agora... medidas do governo e tal. Agora, com relação à ideologia de gênero, eu acho um pouco mais complicado. Tá. Vamos para o próximo. Gente, vamos voltar numa polêmica da Pietra. As feias inventaram o feminismo. Cara, isso rodou muito, Pietra. Que coisa, né? Cara, rodou muito. E eu não sei por que tanta histeria, porque não é nenhum segredo pra mim que a Simone de Beauvoir não era uma mulher bonita, que a Mary Wollstonecraft não era uma mulher bonita, que a Berta Lúcia não era uma mulher bonita. E aí falam assim, e tem outra coisa, né? As pessoas gostam de bater no espantalho, porque o que eu vi as pessoas reagindo foi a premissa de que eu teria falado que não existe feminista bonita. E aí é como eu sempre falei no dos stories agora com você. Existe muita mulher bonita desmiolada. Tem um monte de mulher bonita desmiolada. E, por vezes, elas se tornam feministas, perdão.
Então, essas mulheres bonitas, desmioladas, que viram feministas, são outros 500. Agora, as ideólogas, as mulheres inteligentes por trás do movimento feminista, sempre foram horrorosas, desculpa. Fala uma bonita, não tem uma mulher, uma ideóloga feminista bonita, não houve esse caso, não tem. E agora eu vou jogar uns argumentos para você, eu queria que você, né, que são argumentos amplamente debatidos em rede social, né, quando você tem uma mulher antifeminista. Então, um deles é que se você pode falar hoje, é graças ao feminismo. Se você pode votar hoje, é graças ao feminismo. Se você pode trabalhar hoje, agradeça ao movimento feminista. O que você responde, ou o que alguém que concorda com você deveria responder ao ouvir esses argumentos? Mas eu ouço isso, você deve imaginar, né? Todos os dias. Você só fala na internet por causa do feminismo. Gente, aí eu até brinco, o método QQC. Quem, quando e como. Quem foi essa feminista que me deu esse direito? Quando? Porque pra você dizer que alguém tem o direito a fazer algo, é porque antes você era proibida de fazer esse algo. Certo? Então não existe uma lei que hoje permite a mulher, né, foi sancionada com relação ao divórcio, com relação ao voto, existe uma lei sancionada por Getúlio em 32, que na verdade não era sobre o sufrágio feminino, era o sufrágio universal. Então o que acontecia? A minoria das pessoas no Brasil e no mundo votavam, porque o voto sempre estava atrelado a uma obrigatoriedade militar, geralmente. Então, os homens que estavam ali dispostos a morrer pelo país, os homens que estavam ali, né, se alistando no exército, tinham o direito de representar aquele núcleo familiar e votar. Até porque, vamos levar em consideração que a sociedade era muito mais cristã, então não tinha essa, eu voto no Lula, você no Bolsonaro, vamos casar. Casamento era para sempre, então você se casava com pessoas com valores iguais aos seus. Então, o voto masculino, na verdade, representava aquele núcleo familiar. Então não era uma questão contra a mulher, até porque padres não podiam votar, analfabetos não podiam votar. Então eram basicamente só homens do exército, que se alistavam ao exército, que serviam na guerra, com no mínimo 25 anos, no mínimo uma renda de X, ou seja, eram poucos homens. Eram poucos homens que podiam votar. Quando Getúlio concede o sufrágio universal em 32, ele engloba uma série de outras pessoas que não podiam votar também. Então, além de mulheres, tinham os religiosos, tinham outros critérios que antes não entravam. Dentre eles, a mulher. Dentre eles, a mulher. Então, não foi uma conquista. Não, de forma alguma. E olha só, e tanto ele não tinha interesse em agradar as mulheres que 2 anos depois ele instituiu uma ditadura no Brasil. Então, assim, ele passou a não precisar de voto nem de mulher, nem de homem, nem de sacerdote, nem de ninguém. Ou seja, foi uma medida extremamente populista, o sufrágio universal de Getúlio, para que 2 anos depois ele pudesse instaurar uma ditadura militar. Então, foi uma medida para ter apoio popular. E é engraçado que a gente não fala dessa ditadura e a gente coloca Getúlio como um... o rei dos pobres, o rei dos pobres, por causa da CLT, né? E a esquerda ignora. Ignora. A ditadura de Getúlio, né? Ela fala Exatamente. Só da ditadura militar. Exatamente. E bota Getúlio como um grande... Exatamente. Realmente, esse cara, ele foi genial, né? Ele foi um gênio. Ele virou até hoje um ícone, bem-aventurado para essas pessoas. E, então, assim... É só a gente levar em consideração que, por exemplo, a França foi um dos últimos países, na Europa foi o último país a conceder o voto feminino, sendo que o movimento feminista mais forte na Europa era na França e Inglaterra, né? Então, ou seja, não foi a pressão do movimento feminista que fez com que os líderes políticos concedessem o direito das mulheres votarem, né? E em contrapartida, a Nova Zelândia foi o primeiro país a dar o direito ao voto feminino praticamente não existia militância feminista, não existia sufragismo lá praticamente. E o trabalho, o argumento da mulher? Gente, vamos lá, mulher sempre trabalhou. Gente, abre o livro de história, até esses livros de história que falam que na Idade Média todo mundo era um desgraçado, não sei o quê, você vai ver lá que existiam mulheres trabalhando nos campos, que existiam mulheres burguesas trabalhando, ajudando seus maridos no comércio. As mulheres sempre trabalharam, gente. A gente vai desde o Antigo Testamento, pega a Sagrada Escritura. A mãe de... É que eu li esse trecho recentemente. Enfim, na passagem, Tobias, a mãe de Tobias fala lá que ela trabalhava para trazer o sustento para casa. Isso está desde o Antigo Testamento. Mulheres, as mais pobres, sempre trabalharam. O que acontecia é que as mulheres de elite, as nobres, se davam ao luxo de não trabalhar, porque trabalho, gente, vamos combinar? Quem que é o direito a trabalhar? A gente trabalha, claro, a gente tem um propósito no meu trabalho, do nosso trabalho, principalmente tratando do teu trabalho e do meu. Mas vamos lembrar que não existia internet, não existia rede social, não existia nada disso, não existia jornal.
Até 100 anos atrás, até 150 anos atrás. Então, quais eram os trabalhos? Você vendia, ou você era carpinteiro, marceneiro, você era... que mais? Ou você era um artista, ou você era... Enfim, eram trabalhos limitados. Não é que a mulher tinha a opção de escolher fazer faculdade de jornalismo ou psiquiatria, ou psicologia. Não tinha, esses trabalhos não existiam. Então, a mulher era muito simples e trabalhava no campo, ou ajudava o seu marido no comércio. Ou não precisava Ou ela era rica e não precisava. Bem-aventurada ela, que não precisava trabalhar e só vivia no bem bom, entendeu? Posso dizer que é uma conquista da elite. Das por que mulheres conquista, ricas. entendeu? Porque eu não acho uma conquista, porque se você Mas, hoje... por exemplo, mas assim, elas podiam, tá? Não é que elas não... ó, é amplamente divulgado, por exemplo, quando primeira mulher a entrar na NASA. Primeira mulher a entrar num curso de medicina. Mas é que nunca foi proibido. Entrar num curso de medicina. Olha só, quem concedeu o direito à mulher fazer faculdade no Brasil foi Dom Pedro. Você acha que ele estava preocupado? Nem tinha feminismo ainda na época. Foi Dom